gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Geomundo. Isso mesmo, gente, fiz o unboxing, você já sabe, né? Corre lá depois. E aqui eu vou ensinar você a jogar o Geomundo da Grow, gente. Bom, bora lá ver o que tem aqui. Em Geomundo temos o nosso tabuleiro, 4 passaportes, 90 cartas carimbo, um dado e o nosso livro de regras. Esse jogo você joga de 2 a 4 jogadores e a idade para ele é de 10 anos em diante. E qual é o seu objetivo? O objetivo é você ser o jogador a completar 2 cartas carimbos de cada território aqui no seu passaporte, gente. Mas você já vai entender. Bora lá para nossa preparação. Primeiro você vai colocar o seu tabuleiro enorme no lugar em que vocês escolheram para jogar. Em seguida, cada jogador vai escolher o seu passaporte. Gente, esse jogo aqui, ele diz que é de 2 a 4 jogadores, mas vocês podem jogar em equipes também, tá? Cada equipe fica com um passaporte. E aí, na equipe pode ter a quantidade de jogadores que vocês quiserem, ok? Mas nós vamos fazer aqui com 2 jogadores mesmo, tá? Vou pegar o passaporte vermelho e o passaporte azul. Vamos deixar desse lado aqui. O restante vai voltar para a caixa porque a gente não vai utilizar. Vamos embaralhar as nossas cartas carimbo e nós vamos colocar esse montinho em um lugar no alcance de todos os jogadores, tá? Com a foto virada para cima. Deixa aqui do lado. Aqui nas regras, o jogador mais novo é quem vai começar o jogo, mas você pode decidir da maneira que você quiser também. E aí depois o jogo segue pela esquerda. Para começar o nosso jogo, nós vamos começar com a entrevista de imigração, que são 2 fases. O nosso jogador aqui vai começar, ó, o nosso da esquerda, o azul. Então, esse jogador, gente, ele vai pedir para o nosso outro jogador pegar a primeira carta do monte e mostrar a imagem para ele. Ele vai visualizar essa imagem e vai ter que dizer em que território esse lugar pertence. Os territórios que nós temos aqui no jogo é Américas, África e Europa, Ásia e Oceania, tá? Onde mostra aqui no mapa também, gente. A América fica nesse lado aqui, gente, que é a América do Norte, América Central e América do Sul. Europa e África no meio e aqui nós temos Oceania e Ásia, tá? Então, o mapa, ele ajuda muito a você responder algumas respostas aqui do nosso jogo. Então, esse jogador, ele vai olhar essa imagem e ele terá que responder em qual dos territórios fica. Se é nas Américas, na África ou Europa, ou Ásia e Oceania. Para mim, esse lugar aqui fica na Ásia e Oceania. Não sei, gente. Eu particularmente achei bem difícil. Vamos lá. O nosso jogador que pegou a carta para ele vai olhar e aí ele vai dizer pro jogador se ele acertou. Ó, fica realmente na Ásia. O jogador, ele pode falar Ásia ou Oceania, tanto faz um ou outro, tá? Ele vai acertar. E as Américas também, só vai dizer Américas, fica na Américas, ou África, Europa. Então você já acerta sendo um ou outro. No caso, o jogador acertou. E agora, como o nosso jogador acertou, ele ganha o direito de passar para o desafio 2, gente, que é o quê? Jogar o nosso dado. Então, ele vai jogar o nosso dado e aí ele vai responder uma pergunta de acordo com o nosso símbolo que a gente tirou aqui no nosso dado, tá? As perguntas, gente, são referentes aqui, ó, tem até no nosso tabuleiro, ó, clima, vegetação, fuso horário, curiosidades, divisão, geopolítica, pontos turísticos, relevo
hidrografia? São essas as perguntas que você vai responder. E cada símbolo que tem aqui corresponde ao símbolo que tem aqui também no nosso tabuleiro, tá? E aí nós temos essa bolinha aqui que é do Geomundo, que é você escolher qual dos temas você quer responder. Então o nosso jogador vai jogar e aí ele tirou aqui, ó, clima, que é essa primeira opção. E aí o jogador aqui vai ler a opção para ele, tá, gente? Ele vai fazer a pergunta. Essas perguntas têm múltipla escolha, então são A, B e C. Isso já ajuda, tá? Você pelo menos chutar. E aí o jogador, ele terá que responder. Se ele acertar, gente, ele fica com essa carta para ele e vai lá no passaporte dele de acordo com o território que ele acertou. No caso é a Ásia. Então ele vai colocar a carta dele aqui nessa parte, ó. Essa parte aqui você tem que colocar nesse furinho, tá, gente? É o terceiro. Quando é Europa, é nesse furinho aqui. E quando é Américas, é esse. Então, como é a Ásia, ele vai colocar nesse furinho aqui. E aí fica certinho aqui, ó. Aí o turno desse jogador finaliza, passando a vez para o próximo jogador. Aí vai ser a mesma coisa. Esse jogador aqui, que é o nosso jogador azul, vai pegar uma carta para o nosso jogador vermelho. O nosso jogador vermelho vai observar essa imagem e dizer onde fica, qual território que ela fica. Vamos supor que o nosso jogador errou. Ele falou que é outro lugar, vamos ver. Ele falou que é na Américas. Não é na Américas esse lugar. Aí o que acontece? Quando você erra, o jogador ele pega essa carta aqui e coloca aqui, ó, nesse espaço que nós temos aqui do nosso tabuleiro, correspondente ao lugar que ele é. Nesse caso aqui é na Tailândia, na Ásia. Então a carta vem aqui para esse lugar aqui, tá? Encerrando assim a vez do jogador, passando para o próximo, ou seja, para o nosso jogador azul. Aí o vermelho vai de novo perguntar qual é a região aqui. Vamos supor que o nosso jogador acertou novamente a região, o território dele. Aí ele foi, jogou o dado novamente, ó, caiu o ponto de interrogação, que é curiosidades. O jogador vermelho leu a pergunta para ele, que fica aqui, tá, gente? Ó, a resposta, como vocês podem ver, elas estão em negrito, ó, destacado aqui, tá? Aí ele leu e o nosso jogador errou a pergunta. O que acontece? Ele acertou o primeiro desafio, mas o segundo ele errou. Então essa carta também vem para o nosso tabuleiro, tá? Ele precisa ganhar os 2 desafios para conseguir colocar a carta no passaporte dele, tá, gente? Assim nós passamos a vez para o nosso próximo jogador. Como eu falei para vocês, gente, ó, as perguntas, elas estão, os símbolos aqui do dado tá tudo aqui. As perguntas estão aqui e as respostas estão em negrito. Aqui embaixo fica o nome do local, o país, a cidade e o território, que é o continente onde que fica, tá? Então é aqui que o jogador vai ver na primeira fase do jogo. Mas caso você queira aumentar um pouquinho a dificuldade do jogo, gente, essa forma que nós estamos jogando aqui, que é só você olhar a imagem e dizer o território, é um nível G ou Júnior que nós estamos jogando. Se você quiser aumentar um pouquinho a dificuldade, você pode ir para o Geo Advance. No nível Geo Advance, o jogador ele terá que responder em qual território e qual é o país que fica localizado este lugar aqui. Mas nós temos também o Geomaster, gente, que é o jogador responder qual é o nome desse lugar, o nome do território e qual é o país. Ele também pode responder a cidade que fica, enfim, é mais difícil, tá? E aí assim nós vamos jogando, tá? Caso o jogador complete aqui, gente, ó, eu tirei, por exemplo, eu acertei 2 cartas da Ásia, do continente Ásia e Oceania. E aí eu coloco as 2
duas aqui, ó. Ó, posso colocar aqui atrás da outra. O objetivo é eu conseguir 2 cartas de cada território. Então vamos supor que eu consegui já 2 cartas da Ásia e Oceania. Aí na minha próxima vez, a carta que eu peguei para poder adivinhar também é da Ásia e Oceania. Então eu não sou obrigado a responder ela e nem falar em que lugar ela pertence. E enfim, você simplesmente não vai responder, ou não precisa, na verdade, vai simplesmente colocar essa carta ali no tabuleiro e passar a sua vez, tá? Mas, se caso você quiser responder só por questões de conhecimento, você pode fazer isso. E aí, quando você acabar de responder, se você acertar ou não, você coloca ela aqui. Conforme você vai jogando, gente, você vai encontrar essas cartas aqui, ó, escrito imprevisto. Nessas cartas, você não vai adivinhar o local, o território. O jogador da vez vai simplesmente pegar essa carta e ler o que está escrito nela, porque ela dá uma instrução para você. Por exemplo, aqui, ó, você foi sorteado e ganhou uma passagem gratuita para acompanhar um grupo de excursionistas que vão conhecer a cultura da Indonésia. Como integrante da turma, você entrou no país sem precisar ser entrevistado pelo oficial de imigração. Ganhe essa carta carimbo da Ásia e Oceania no seu passaporte. Então você vai ganhar essa carta de graça, assim, gente, sem precisar responder nada. Mas caso você já tenha a carta desse mesmo território, como eu falei para vocês, você vai descartar essa carta aqui da maneira que pede, tá, gente? Porque às vezes a carta pede para que você coloque no fundo do nosso monte de compras, ao invés de descartar aqui no local. Nesse caso aqui, ele tá dizendo assim: se já estiver visitado esse território, coloque a carta no tabuleiro no lugar correspondente e passe a vez para o próximo jogador. Então, essa carta aqui viria para cá. E aí, eu iria passar a vez para o próximo jogador. E essas cartas, gente, elas estão espalhadas aqui no nosso monte, tá? Temos 15 cartas de imprevisto, se eu não me engano. E aí, essas cartas, elas às vezes é sorte para você, às vezes é azar, tá? Além dessas opções, gente, nós temos uma outra opção aqui do jogo, que é a viagem express. O que isso quer dizer? Temos duas opções aqui nessa viagem express para você fazer essa ação. Vamos supor que nós temos aqui uma carta de cada território aqui no nosso tabuleiro, ó. Temos uma carta de cada descartada. A gente descarta essas cartas conforme a gente vai errando ou a gente já tem ali no nosso passaporte, tá? Então, vamos supor que nós estamos na vez do jogador vermelho e aí, ao invés dele pedir pro jogador azul pegar uma nova carta para ele poder adivinhar, ele resolveu fazer essa ação de viagem express, que é o quê? Se tiver pelo menos uma carta em cada território aqui do nosso tabuleiro, o jogador, ele poderá escolher qualquer uma delas para ele, para ir direto pro passaporte dele, gente. Então vamos supor que ele resolveu pegar essa carta aqui para ele. Aí ele vai colocar aqui no tabuleiro dele, no tabuleiro não, no passaporte dele, ó, sem ele responder, sem nada. Essas duas cartas aqui, ele vai descartar ela. Descartar no fundo aqui, ó, do nosso monte, ó. Ele coloca aqui no fundo e aí ele passa a vez para o próximo jogador. Então, para você fazer essa ação, você precisa ter pelo menos uma carta aqui em cada território, ok? Mas, gente, nas regras do jogo, não deixa claro se é obrigado a ter somente uma carta em cada território ou se pode ter, por exemplo, tenho duas cartas aqui, tenho várias cartas nesse e duas nessa, por exemplo. Aí eu vou lá, escolho a primeira carta de cada território, escolhi essa, por exemplo, e descarto as outras, todas as outras. Ou eu descarto somente as que estão em cima, ó.
pego somente as que estão em cima e descarto. As regras aqui não explica isso direito. Então, você pode decidir aí com o seu time como que vai ser essa regra. Se a regra deve ser obrigada a ter só uma carta, e aí nesse caso aqui, talvez você só tenha uma chance de fazer essa ação, ou se pode ter qualquer quantidade aqui de cartas nos territórios, e você pode fazer isso com as primeiras cartas, por exemplo, ou você descarta tudo, aí fica a critério de vocês, tá? Temos mais uma opção aqui, gente. Além dessa uma carta em cada território, temos uma opção que é 3 cartas, ó, 3 cartas em um único território. Como assim, Rô? Ó, vamos supor que aqui na Europa, ó, temos 3 cartas da Europa no nosso lugarzinho da Europa aqui no nosso tabuleiro. Então, se tiver 3 cartas, você vai escolher uma delas. Vou pegar essa uma aqui e descartar essas outras duas aqui, ó, embaixo. E aí passa a vez para o próximo jogador também. E aí, como é que finaliza esse jogo, gente? O jogador que conseguir completar aqui, ó, 2 cartas em cada território, gente, vence o jogo, tá? Ó, 2 da Europa. Vamos supor que conseguimos aqui, ó, fechar. Ó, 2 da América. Não tem Brasil. Rio de Janeiro, onde eu moro. Vamos supor que consegui completar aqui 2 cartas de cada território, então eu imediatamente ganho o jogo. Bonitinho, né? Eu achei mó legal esse passaporte aqui. Gente, agora quero agradecer os nossos membros do canal. Obrigada pelo apoio. Caso você também queira apoiar o nosso Qual é a Jogada, clica no botãozinho Seja um Membro e você já vai estar contribuindo para que o nosso canal continue cada vez mais forte, tá? Gente, é assim que você joga o nosso Geomundo. Esse é um jogo que me pediram aqui no canal. É um jogo super legal, super educativo também, tá, gente? Então, ao mesmo tempo que você vai jogando, você vai aprendendo muito aqui com o Geomundo. Então, eu acho que vale muito a pena você jogar pelo menos uma vez o Geomundo, principalmente com a criançada, com os adolescentes, que vai ser muito legal. E você, já conhecia Geomundo? Você joga? O que você acha dele? Bora bater um papo, gente! E caso você queira adquirir o seu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante aqui pro nosso canal. Vale ouro o seu like, gente. Então não se esqueça, comenta aí alguma coisa legal, vamos bater um papo e fazer o nosso Qual é a Jogada ser recomendado para todo mundo, gente. E se você não é inscrito, já vem fazer parte da nossa família do Qual é a Jogada, gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!